O Jornal da Gazeta recebe a professora Lisete, candidata ao governo de São Paulo pelo PSOL. Lisete Arelaro foi diretora da Faculdade de Educação da USP e foi secretária municipal da Educação em Diadema. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, eu quero começar sobre as dificuldades, né? Eu vi nessas mais recentes pesquisas, Datafolha e Ibope, que a sua candidatura oscila entre 1% e 2%. Faltam apenas 25 dias para o dia da eleição. Acha que vai dar para ganhar terreno e se tornar competitiva e enfrentar os que estão nos primeiros lugares? Maria Lídia, em eleição, tudo pode acontecer. Então, nós estamos apostando nisso, temos sido muito bem recebidas para onde estamos indo. Então, eu estou confiando que modificações podem acontecer na última semana e que às vezes a pessoa não quer confessar que vai votar num que não é o do primeiro lugar. Então, eu já vi acontecer, vi na eleição da Luísa Erundina que ninguém acreditava, acho que nem mesmo o partido dela, de que ela poderia ganhar, e eis que 5 dias antes, somente, é que ela começa a crescer. Eu estou acreditando nisso também. Bom, a sua experiência pessoal, eu anunciei agora o seu trabalho como professora, como diretora da Faculdade de Educação da USP, como secretária municipal da Educação em Diadema, trabalhou também na gestão Luísa Erundina em São Paulo, mas numa linha auxiliar. E aí a minha indagação é que com esse histórico, considerando a complexidade e as exigências da administração pública, professora Lisete acha que está pronta para governar o estado mais importante do Brasil? Sem dúvida, Maria Lídia. Eu hoje estou sabendo qualquer assunto e tenho me admirado, aliás, com a falta de competência dos que me antecederam. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Está na hora de uma mulher e uma professora botar ordem no Palácio dos Bandeirantes e no Estado. Bom, eu vi no seu plano de governo o destaque para algumas, eu vou chamar de promessas de campanha, Sim, claro, que são as suas intenções e que elas são, assim, parecem muito interessantes, resta saber se são execuíveis. O caso, por exemplo, de redução em 50% do custo dos pedágios nas estradas de São Paulo. As concessionárias vão topar uma negociação desvantajosa para elas? Aí é que está o problema. Elas nasceram para beneficiar a vida do contribuinte. Elas não estão fazendo isso. Quero que elas provem de forma transparente se vale a pena pagar mais de R$26 para ir daqui até Santos. Só um minuto, candidata, eu só quero avisá-la. Está olhando para a câmera errada. Sim. Olha, o seu telespectador bem na sua frente. Não, é ali, ó. Ali tá é que está. Okay. Pois não, vamos lá, prosseguindo então. Então, acredita que as concessionárias vão acordar para a vida? Exatamente. Porque pode haver ali o... Não, elas vão saber que que é uma questão, Maria Lídia, que acontece hoje com o Estado de São Paulo. O governo do Estado deixou de tomar qualquer providência. Ele não avalia, ele não interfere e ele não tenta modificar o que as empresas estão definindo. Aliás, não são só em relação aos pedágios. Se nós formos pegar a área da saúde, acontece isso. Na construção do metrô, acontece isso. Na construção de várias obras, tem acontecido isso. Eles fazem um pouco o que eles querem. Bom, agora uma outra questão é que envolve os professores. Aí o seu compromisso num reajuste salarial de 40%, isso, né? Que é alguma coisa que eu imagino que o professorado de São Paulo deva ter ficado muito animado com essa ideia. Mas a minha indagação é como é que será possível privilegiar a categoria dos professores e deixar de lado categorias de outros funcionários que tem também uma defasagem salarial importante? Maria Lídia, olha, as pesquisas indicam, sem dúvida nenhuma, no Brasil todo, e aí é uma questão que eu acho que o estado mais rico da federação pode começar a dar o exemplo. Professor é a categoria profissional no Brasil e em São Paulo que ganha menos
40%, portanto o número não é casual, do que qualquer outro profissional com a mesma formação acadêmica. Então, nós queremos e achamos que neste momento histórico, em que de fato o Estado de São Paulo gasta muito pouco em educação, quero te dizer, ele gasta 3,7% do PIB, que isto é o correspondente proporcionalmente ao que gasta, menos do que gasta o Estado do Piauí, um dos estados mais pobres do Brasil. Está na hora de São Paulo efetivamente assumir a prioridade da educação. E nós vamos fazer isso. O seu partido, PSOL, ele resiste a acordos para uma coalizão para garantia de governabilidade. Nesse sentido, faço a pergunta, se eleita governadora de São Paulo, como é que fará para governar sem aliados na Assembleia Legislativa? Eu vou dizer, Maria Lídia, uma coisa é uma coalizão para ganhar a eleição e uma coalizão que, na verdade, é falsa, porque não há identidade de projetos. Outra questão é, depois de eleito, como é que nós vamos negociar projetos para serem aprovados, projetos de interesse da população? Eu diria que os diferentes partidos também são diferentes depois de eleitos, porque se você propõe um projeto de interesse da população, você lota as galerias, porque eles têm interesse em estar lá. Eu duvido que realmente os deputados vão reagir negativamente. Mas é isso, eu acho assim, muito interessante ouvir essa sua esperança de que haja uma postura dos partidos que estão tão habituados ao toma lá da cá, porque isso é uma cultura na política brasileira, nacional, em todos os estados e nas câmaras municipais também. Como é que seria esse passe de mágica? Eu diria que eu até vou contar uma experiência na gestão da Luísa Erundina, que eu considero uma das melhores gestões da cidade de São Paulo. Nós apresentamos o projeto de lei já final, e negociamos durante um ano na Câmara, todos os dias, com todos os partidos, ouvindo todos os interesses. E, surpreendentemente, não é? Por isso que eu digo que eu aposto no bom senso, aposto no diálogo, realmente nós tivemos unanimidade na aprovação. O Estatuto do Magistério não é uma lei tão simples, porque ela mexe com muitos interesses. E, surpreendentemente, o único vereador que era contra realmente nos fez uma declaração muito bonita, dizendo, olha, eu tenho divergências, mas eu não comparecerei exatamente para garantir unanimidade no projeto pela excelência das discussões com os interessados. Eu acredito que nós vamos repetir isso muitas vezes. Professora Elisete, muito obrigada por sua entrevista. Eu que te agradeço, E Maria. eu aguardo no próximo domingo, no debate com os candidatos ao governo do Estado, o debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, com a Jovem Pan, com o Twitter. Isso. Nós a esperamos. Com certeza. Às 6 da tarde, domingo. Vou chegar antes do tempo. Muito obrigada. Uma boa noite. Você.